Glória ao nome de Yeshua. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém. Bora para cima para mais um vídeo. Estamos aí no nível de número 105, encerrando ele, né? Hoje é dia de mensagem bíblica. Bora crescer, vamos se desenvolver. Estamos aqui apresentando, né? Josué capítulo 1, versículo por versículo, e ainda estamos no versículo 1. É isso aí. Ainda estamos no versículo 1. Já pegue aí a sua Bíblia, tá bom? Abra ela em Josué, capítulo 1, versículo 1. Bora para cima. Você, tá, que nunca leu a Bíblia toda, irmão Clepson, eu nunca li a Bíblia toda, eu quero ler. Como que eu faço? Me comunica, tá bom? Aí nos comentários, ou você que tem o meu contato, me chama para crescermos juntos. Irmão Clepson, eu queria aprender a pregar. Como é que eu faço? Me comunica que eu estou com um grupo com mais de 50 pessoas, treinando eles diariamente a ler a Bíblia toda, a aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão, aprender a pregar, tá bom? E muitas coisas mais. E você pode adquirir tudo isso aí, tá bom? Então, me comunica e bora crescer junto, vamos se desenvolver. Estagnação espiritual não é lugar de verdadeiro cristão. Pare e pense nisso, viu? Se você está no evangelho aí há 3, 4, 5, 10 anos, olha para você e vê que você é o mesmo, a mesma de quando você se entregou a Jesus, e eu falo de conteúdo espiritual, tem alguma coisa erradíssima aí com você, tá bom? Queria fazer até uma colocação para você, só para que você entenda em que nível está a sua vida espiritual. Eu acredito que você, sendo cristão, se eu perguntar para você o que rege a sua vida, o que guia a sua vida, com certeza você vai me responder que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É ela que guia, rege a sua vida. Ela é sua regra de fé, como a maioria dos cristãos ou crentes falam hoje, não é? Só que se a gente fizer uma conta básica, a gente consegue ver mais ou menos aí como é que está o seu nível espiritual e o seu relacionamento com Deus. Tá, irmão Cleves, que conta é essa? Que quantia é essa? É uma conta muito simples. Se você é, é, multiplicar 3 vezes 365 dá 1095, tá bom? 3 vezes 365, que são um ano tem 365 dias, dá 1095. Se você pega a Bíblia ela tem 1189 capítulos. Se ela tem 1189 e 3 vezes 365 dá 1095, ainda não chega nos capítulos da Bíblia separados em dias. Então a gente tem que colocar mais alguns meses aí, sendo 3 meses aí de 30 dias e vai ainda ficar para fora aí 4 a 5 dias. Então vamos arredondar para 3 anos e 4 meses, tá? Ao invés de 3 anos, 3 meses e 4 ou 5 dias, vamos arredondar para 3 anos e 4 meses. Se você é um cristão há mais de 3 anos e 4 meses e nunca leu a Bíblia toda, significa que nem um capítulo por dia daquilo que você diz que guia a sua vida, daquilo que você diz que é a regra da sua fé, você leu por dia. Nenhum capítulo você leu por dia. Então aí você já consegue enxergar o seu nível de relacionamento com Deus. Porque a Bíblia, sim, é ela que tem que guiar nossa vida. A Bíblia, sim, ela é regra da nossa fé. É a palavra de Deus. Só que é aqui que eu quero perguntar. Debaixo dessa verdade que eu acabei de te expor, quando você diz que a Bíblia guia a sua vida e é regra da sua fé, é só uma força de expressão ou é uma expressão que você vive? Entendeu? Eu sei que para muitos é vergonhoso ouvir isso,
só que é para te ajudar a crescer, tá bom? É para você ver que nível de relacionamento você tem com Deus. Se você tem mais de 3 anos e 4 meses e nunca leu a Bíblia toda, significa que nem um capítulo por dia você estava lendo ou leu, tá bom? Então quer dizer que Deus, ele sempre esteve em segundo, terceiro, quarto, quinto plano na sua vida. Ele nunca foi prioridade. Essa é a verdade, tá bom? Mas dá tempo, você que está ouvindo isso, dá tempo de você se arrepender e colocar Deus em sua vida no lugar que ele sempre deveria estar, no topo, em primeiro lugar. Amém? Bora pra cima. Abre aí tua Bíblia, Josué, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler então esse versículo. É isso mesmo? É isso mesmo. Josué, capítulo 1, versículo 1. Deus fala a Josué e anima-o. Versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: só até aqui. Só para a gente manter o nexo da mensagem, tá bom? Como estamos aqui expondo versículo por versículo, é sempre bom expor um resumo do que eu falei no vídeo anterior para iniciarmos o vídeo posterior, tá? No vídeo anterior, você pode perceber que eu falei da expressão ainda. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Então aqui quem morre, Moisés, um líder muito querido por Josué e pelo povo. Automaticamente era uma grande responsabilidade, uma responsabilidade muito gigantesca. Ficar no lugar de um homem desse que tinha tamanha intimidade com Deus. Mas ele morreu e agora Deus vai capacitar Josué para ficar no lugar de Moisés. É óbvio que Josué tremeu na base porque a tarefa não seria fácil. Mas o que a gente aprendeu aqui é que a obra de Deus precisa continuar, mesmo com as nossas dores intensas, tá? A dor de Josué por ter perdido Moisés com certeza era grande demais. Só que Deus mesmo dá essa notícia para ele: olha, Moisés morreu e é você que vai continuar. É você que vai continuar a minha obra. Deu para entender? Do mesmo jeito Jesus, quando ele perde seu primo João Batista. A Bíblia diz que ele quer ficar sozinho, não é? Mas mesmo assim, a obra de Deus precisa continuar. Uma multidão acompanha Jesus. E ele tem duas escolhas: ou fica sozinho para reconstruir sua dor, tá bom? Aliviar a sua dor, ou aguenta o tranco da própria dor, libera cura para quem está doente, dá direção para quem está sem direção. E sabe o que Jesus escolhe? Jesus escolhe dar direção para quem precisa. Jesus escolhe curar quem está doente. Então existem momentos da nossa vida, se você não passou, pode aguardar, porque com certeza vai chegar. Existem momentos da nossa vida que a obra de Deus precisa continuar, mesmo debaixo de dor intensa. Você vai precisar continuar pregando, vai precisar continuar cantando, vai precisar continuar ensinando, mesmo com dores intensas. Então aqui Josué continuou a obra de Deus, mesmo com a morte de Moisés. Ainda no versículo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Josué aqui, ele estava assumindo a liderança, não é? E assumindo a liderança, a gente pode ver algumas qualificações básicas da liderança de Josué. Pelo menos 3 eu identifiquei aqui, 3 qualificações básicas, tá bom? Primeiro, foi Deus que indicou. Deus indicou Josué e foi justamente pelas suas qualificações de servo. E isso está em Números capítulo 27, do 18 ao 20, tá? Então é Deus que indica. E aqui eu até fiz uma pergunta no vídeo anterior. Você que é líder,
de alguma denominação, é pastor, é missionário, evangelista? Quem foi que te indicou? Será que você está no lugar que está por causa que foi Deus que te indicou? Ou você está no lugar que está por causa de dinheiro, por causa de parentesco? Tá bom? Então aqui já é de se pensar. Foi Deus que indicou Josué. Segunda coisa, Josué foi assistente pessoal de Moisés por 40 anos. Tá bom? 40 anos. Então Josué estava do lado de um homem que estava a todo momento em comunhão com Deus, Moisés. E nesses 40 anos, com certeza, ele aprendeu muito. Eu já falei isso muitas vezes aqui, só que sempre vale a pena repetir essa informação, porque mesmo muitas pessoas ouvindo, elas parece que não colocam em prática. E se não coloca em prática, não adianta. Não vai surtir efeito na sua vida. A neurociência, ela diz que 50% de você é os outros. Você é um resultado, a psicologia diz que você é um resultado das 5 pessoas mais frequentes na sua vida. Então imagina Josué do lado de Moisés, 40 anos, o quanto ele não ficou parecido com Moisés. No seu jeito de falar, no seu jeito de andar, seu jeito de se expressar, o seu jeito de tomar atitude. Então imagine o quanto ele não ficou parecido com Moisés. Entende? Então, escolha bem as pessoas, aprenda, escolha bem quem você coloca do seu lado, porque dependendo da pessoa que você coloca do seu lado, você vai estar aprendendo ou crescendo ou se diminuindo, entende? Então a gente tem que aprender a colocar bem as pessoas que a gente quer do nosso lado para o nosso próprio crescimento. E aqui Josué ficou 40 anos aprendendo, então já é uma lição para a gente. A gente, às vezes, chega no evangelho, né? Chega em um ano, chega em um momento, no outro dia já quer ser líder, no outro dia passa um ano, já quer estar pregando, já quer estar em todas as igrejas, e não é bem assim. Não é bem assim, tá bom? Então a gente tem que esperar com paciência o nosso momento de preparação. Josué ficou se preparando 40 anos. E terceiro, o líder precisa conhecer a lei que governa o povo. Para quê? Para governar o povo. O povo de Deus tem uma lei. O povo de Deus tem regra. O povo de Deus tem preceitos, conceitos. Por quê? A Bíblia é a lei de Deus. A Bíblia é os nossos conceitos. Então, se a gente é líder e mal lê e estuda a Bíblia, como que você quer governar o povo? Eu estou falando para você que é líder. Como que você quer governar, direcionar o povo, sendo que nem você estuda a direção que Deus deu? Os seus comportamentos precisam estar pautados na Bíblia. As suas palavras precisam estar pautadas na Bíblia. Então, Josué, ele era um líder que sabia a lei do povo, sabia a lei que governava o povo para governar o povo. Entende? Então você precisa conhecer a lei do povo de Deus, a lei que rege aí o povo de Deus. E aqui eu quero iniciar a mensagem de hoje. Versículo de número 1 ainda. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Avaliando aqui o nosso irmão Josué, o líder Josué, o pastor Josué, ele tem algumas outras qualificações de um líder próspero. Um líder que realmente carrega a prosperidade de Deus. E quando eu digo prosperidade de Deus, tem muita gente que confunde prosperidade apenas com dinheiro, tá bom? E quando você lê a Bíblia, você vê que a prosperidade segundo Deus não tem só a ver com dinheiro. É um campo muito amplo e um campo muito vasto. E aqui eu quero citar 3 coisas que fez de Josué um líder tão próspero e um líder tão vencedor. A primeira coisa que Josué ele tinha era o seu poder de visão.
Deus fala a Josué que por intermédio dele vai colocar o povo na terra prometida. Automaticamente ele tinha que guardar essa imagem dentro da cabeça dele. O poder de visão, o povo entrando na terra, ele tinha que guardar e em nenhuma situação essa imagem poderia ser apagada, porque se fosse apagada essa imagem, destruiria a maior base daquilo que Deus falou, que é o poder de visão, enxergar as coisas de forma antecipada dentro de nós mesmos. Dentro dessa primeira característica do líder Josué, que foi essa uma das maiores características que o ajudou a não parar, o ajudou a não retroceder, a não fraquejar e fracassar, a gente tem que aplicar para a nossa vida esse primeiro poder. Eu já expliquei muito sobre fé aqui. Os dois maiores poderes da fé, poder de visão e atração. E aqui estamos no poder de visão. Você que é um líder, Deus com certeza te fez promessas. Deus com certeza te deu direção. Só que o que Deus está falando aqui, através disso, através desse versículo, dentro dessa qualificação próspera de Josué, que é para nós termos também, Deus está dizendo que você não pode perder a visão que Ele te deu. Qual foi a visão que Deus te deu? Deus te deu a visão de uma igreja próspera, Deus te deu a visão de uma igreja cheia, Deus te deu uma visão de uma igreja inteligente, Deus te deu uma visão na qual você está liderando de uma igreja forte, caminhante, resistente. Você não pode perder essa visão. Deus te deu a visão de você ganhando muitas almas, discipulando essas almas. Você não pode perder essa visão. Você não pode perder essa visão, por quê? Porque é debaixo desta visão e debaixo desta palavra, desta promessa, que Deus irá realizar aquilo que Ele mesmo te prometeu. E se você for levado pelas situações da vida, se você for levado pelas provas da vida, em muitas situações, as tribulações, as provas da vida, as tentações, elas querem nos tirar esse poder, fazendo acreditar que aquilo que Deus prometeu nunca irá se realizar. Pois bem, eu estou aqui para lhe dizer que se foi Deus que te deu essa visão, se foi Deus que te deu essa palavra, se foi Deus que te deu essa promessa, a visão da terra prometida, a visão de uma igreja próspera, a visão de famílias restauradas, a visão de pessoas sendo ganhadas para Cristo e discipuladas, se foi Deus que te deu essa visão, não perca ela, porque Ele irá realizar. Suporta, aguenta firme nessa provação, aguenta firme nessa tentação, porque Deus irá realizar aquilo que Ele te prometeu. Por isso, não perca essa visão. Josué, ele tinha a visão da terra prometida e ele até o fim da sua vida não perdeu essa visão. Tá, irmão Cleves, o que aconteceu? Por ele não perder essa visão dentro dele, Deus o colocou dentro desta visão. Aquilo que ele viu dentro, Deus fez se realizar fora. É por isso que você não pode perder essa visão, essa direção que Deus te deu. Não perca a visão da sua terra prometida. Vamos continuar. Segunda coisa que Josué ele tinha aqui é o método, tá? Toda a visão que Deus dá para ser alcançada precisa de um método. Não adianta Deus te dar uma visão e você não ter método nenhum para buscá-la. Não tem método nenhum para caminhar de encontro a ela. Então Josué, ele não só tinha a visão, mas também tinha o método. Qual era o método de Josué?
O método de Josué era a própria palavra de Deus. Eu vou falar isso aqui mais para frente, só que eu já vou dar um spoiler, uma antecipada. Deus fez uma promessa na Bíblia que aquele que obedecesse a sua palavra ia valer por 100 homens, ia valer por 500 homens, ia valer por 1.000 homens, ia valer por 5.000 homens. Tinha deles, sabe o homem segundo o coração de Deus na Bíblia? Esse mesmo, Davi, filho de Jessé. Sabe este homem? Este homem, a Bíblia diz que ele valia por 10.000 homens. O que Deus está dizendo é, se você seguir o meu método, eu aumento o seu valor. É por isso que Josué, ele foi tão próspero. É por isso que Josué, ele foi um líder tão eficaz e eficiente, porque obedeceu à risca a palavra de Deus e por isso Deus o elevou, Deus o exaltou e Deus mostrou que ele tinha muitas qualificações dentro do método que ele deu, que é a sua própria palavra. Então, se Deus te deu a visão, automaticamente você tem que ter um método. Qual é o método que você está utilizando, praticando, fazendo para alcançar a visão que Deus te deu? Você tem que ter um método, tá? E a terceira coisa mais importante na vida de Josué é a obediência, a prática do método. A gente conhece muitas pessoas que elas têm visão, uma visão muito aguçada das coisas que Deus promete. A gente conhece muitas pessoas que têm muitos métodos. Elas colocam em prática muitos métodos, mas param. Só que a pessoa que ela alcança a terra prometida não é aquela pessoa que apenas tem a visão ou fica criando métodos. Cria método, pratica por um tempo, para. Cria método, pratica por um tempo, para. Cria método, pratica por um tempo, para. Não. Essa pessoa jamais irá alcançar a visão que Deus deu. O que Deus quer é a pessoa com visão, com método e prática constante do método. É isso que vai ajudá-la a alcançar a terra prometida. E o que Josué tinha? Obediência. O que Josué tinha? Prática do método. Você não pode ser o tipo de pessoa que tem a visão, que tem o método, mas que não pratica o método. Não! Você precisa ter a visão, método e prática constante do método. Você não pode parar. Você não pode começar num dia o seu método, daqui a uma semana já não quer mais. Quer parar, quer inventar outro, quer fazer outro. Não! O que Deus está dizendo é para você alcançar a terra prometida, você não pode perder a visão, você tem que ter o método e você tem que ter a prática do método. É isso que vai te transformar em um líder próspero. Aí você vai ver que você vai alcançar a terra prometida, vai alcançar todas as promessas que Deus te deu, todos os seus objetivos, todos os seus sonhos e no final de tudo, o céu. Porque só vai para o céu quem pratica o método, só vai para o céu quem pratica a palavra. Então, um líder próspero, você que está me ouvindo, que é líder, um líder próspero, ele tem, primeiro, visão, segundo, método e terceiro, prática constante do método, como se fosse um exercício diário. Amém? Vamos continuar. No versículo 1, aqui, só quero pegar agora o nome de Josué, tá? Se você observar no versículo 1, tem o nome Josué. Eu só quero pegar o nome Josué. Josué, ele era guerreiro, tá bom? Josué, ele era um capitão. E uma das coisas que a gente aprende aqui é que Josué, sendo capitão,
Ele teria que treinar os seus subordinados. Ele teria que treinar os seus soldados. Eu vou fazer uma pergunta que você já sabe a resposta. O que acontece se você, no lugar de Josué, sendo um capitão, um líder, não treinasse os seus soldados? O que aconteceria? Quando você fosse para a batalha, os seus soldados iam ter habilidade para a guerra, se você não treinasse eles? Quando você fosse para a batalha, os seus soldados teriam força para competir com a força do exército inimigo? Teria se você não treinasse ele? É aqui que a gente aprende uma coisa com Josué. Josué aqui ele sabia que ia ter muitas batalhas pela frente. E por isso ele tinha que treinar os seus soldados. Josué sabia que iria ter que lutar com povos muito mais fortes até do que eles. É por isso que ele tinha que treinar os seus soldados para deixar eles o mais habilidosos possíveis, o mais forte possível. E aqui a gente aprende uma coisa tão interessante, que Josué ele era capitão de muitos soldados, de milhares de soldados. Só que você, que é pai de família, você que é mãe de família, você também é um capitão. Você também é uma capitã. E tem um detalhe que eu já vou dizer. Tem muitas guerras que você vai enfrentar pela frente se você já não está enfrentando essas guerras. E você só vai conseguir vencer essas guerras se você treinar os seus soldados. Se você, pai de família, treinar a sua esposa e treinar os seus filhos. E se você, mãe de família, capitã, treinar o seu esposo e treinar os seus filhos. Você só vai sair vitorioso dessas guerras, dessas lutas, se vocês treinarem. Porque do mesmo jeito que tinha muitas batalhas para serem enfrentadas pela frente, a gente tem que pôr a mão na nossa consciência que a nossa família, ela está sendo bombardeada pelo inimigo, bombardeada pelos guerreiros do inimigo. E sabe o que a gente faz? Fica de bracinho cruzado, não ora mais, não lê a Bíblia mais, não jejua mais, não treina os soldados de casa. A mãe de família não treina mais. O pai de família não treina mais. Os filhos, se os pais não treinam, você acha que eles vão querer treinar? Vão nada. Não vão treinar mais. E eu te faço uma pergunta. O inimigo está batendo dia após dia. A gente tem muito amor de Deus ainda, muita sorte de Deus não ter permitido o inimigo nos atacar com todas as forças. Porque senão a gente cai por falta de treinamento, por falta de força adquirida no treinamento. Por isso eu quero levar hoje a você refletir nessa situação. A televisão, o inimigo, está atacando através da televisão, tá atacando através até do YouTube, está atacando pelas vias sociais, tá atacando em todo lugar que você vai, nas faculdades, ele tá atacando, tá bombardeando. E você acha que sua família vai durar por muito tempo se você não treinar os seus soldados, se você não treinar os seus filhos, se você não treinar sua esposa, se você, marido, não se treinar? Você acha mesmo que você vai durar muito tempo? Por isso, ouça a voz do Senhor através disso aqui. Josué, ele era capitão, e como capitão ele sabia muito bem que tinha que preparar bem os seus guerreiros para aguentar as guerras, para aguentar as batalhas. Deixa eu te dizer, pai de família, deixa eu te dizer, mãe de família, e você, garoto, que está me ouvindo também, você, garota, que é um filho, que é uma filha, treine diariamente para as batalhas, treine diariamente, porque o inimigo não tem pena de você. Ele vai atacar e ele vai atacar com tudo. E para você não cair e morrer, você precisa estar forte. Por isso, pai de família, treine sua família. Mãe de família, treine sua família. Você que é filho, você que é filha, chame seus pais, chame sua mãe para treinar você, para se aperfeiçoar na palavra de Deus, para se aperfeiçoar em oração, para se aperfeiçoar em consagração, em louvor. Adquira as suas habilidades de guerra, porque essas são as nossas armas: a lei de Deus, a oração, o jejum, o louvor, a palavra de Deus. Por isso treine.
diariamente, para quando a guerra vir, para quando as batalhas bater em sua porta, para quando as lutas bater na sua estrutura espiritual, você aguentar firme, tá ouvindo? Então, assim como Josué treinou os seus guerreiros, treine a sua família, pai de família. Assim como Josué treinou os seus guerreiros, mãe, treine a sua família. Assim como Josué treinou os seus guerreiros, filhos guerreiros, peçam para os seus pais te treinar, te deixar forte, porque o mundo não tem dó de ninguém, tá bom? O inimigo não tem dó de ninguém. Ele vai bater, vai continuar batendo, até ver você caído. E a única coisa que vai te manter de pé é o seu treinamento. A única coisa que vai te manter de pé é a palavra de Deus, sua vida de oração, sua vida de consagração, sua vida de louvor. Te faço uma pergunta. Você com certeza deve saber disso. Mas quantas pessoas você precisa ver caindo e enfraquecendo para você reservar um tempo com Deus no seu dia para treinar a sua fé? Mas quantas você precisa ver caindo? Aprenda com o erro dos outros, para que você não seja usado como consequência, para que você não seja usada como consequência do erro dos outros. Aprenda. Eu não preciso ver milhares de pessoas caindo para ver que eu preciso reservar um tempo com Deus no dia para me aguentar firme, para mim ficar de pé. Então, assim como Josué treinou seus guerreiros, você, pai, mãe de família, treine seus guerreiros, treine a sua família, porque o mundo não tem dó de ninguém, o inimigo não tem dó de ninguém. Vamos continuar. Ainda no versículo 1, eu quero ainda ficar no nome Josué. Josué, como a gente viu, ele era assistente de Moisés. Sendo assistente de Moisés, ele era o melhor amigo de Moisés. E é interessante que grande parte da vida de Josué, ele era amigo de Moisés no deserto. E aqui a gente aprende uma coisa muito linda. Josué foi amigo de Moisés no deserto. Quem está sendo seu amigo ou sua amiga no deserto que você está atravessando? Quem? Eu quero até ler um versículo de Provérbios para encerrar a nossa fala. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz assim, ó: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Repara bem que em todo o tempo se tem aquele carinho de amigo, só que é só na angústia que nasce um irmão, um verdadeiro parceiro, uma verdadeira parceira. E por isso eu quero te fazer essa pergunta. Quem está sendo o seu irmão no seu deserto? Quem está te ajudando no seu deserto? Lembre dessas pessoas. Valorize essas pessoas. Pessoas que no seu deserto têm te ajudado financeiramente. Pessoas que no seu deserto têm te ajudado com apoio emocional. Pessoas que no seu deserto têm te ajudado com direção, apoio mental, tá bom? Valorize essas pessoas e nunca se esqueça delas. Amigos no deserto, irmãos no deserto. Moisés, ele aguentou muita coisa, mas Josué foi a prova que Moisés não aguentou sozinho. Josué estava do lado. Moisés, repito, aguentou muita coisa. Só que Josué é a maior prova que Moisés não aguentou sozinho. Ele estava lá. Ele estava ajudando. Mesmo que às vezes ele não poderia falar muita coisa para Moisés,
mas ele estava provando para Moisés que ele estava lá. Era um irmão, mesmo que não fosse de sangue, mas era um irmão, um guerreiro que estava do lado do seu irmão em todo o tempo, no milagre e na escassez. Então nunca se esqueça desse conselho. Valorize os seus amigos que estão te ajudando nos seus desertos. Eu já quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Do mesmo jeito que esse povo saiu do deserto e entrou na terra prometida, vai ter um dia que você vai entrar na sua terra prometida. Deus vai te prosperar. Deus vai te ajudar. Vai te prosperar mentalmente, vai te prosperar emocionalmente e vai te prosperar materialmente. Não se esqueça dos Josués que te ajudaram. Não se esqueça dos irmãos que te ajudaram no seu deserto. Valorize essas pessoas. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia, capitão. Reserve um tempo com Deus no seu dia, capitã. Sorriso de crente e Deus abençoe. É verdade. Olha, até esqueci da... Deus abençoe. Acabei esquecendo, mas fica para a próxima.